Você presente aqui, uma boa noite a você nas redes sociais e boa noite a vocês também. Hoje eu estou aqui com dois convidados, meu amigo Rafael. Uma boa noite, Rafael. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui. Adalberto, obrigado pelo convite. Renato, também obrigado pelo convite. E me sinto lisonjeado por poder participar junto com vocês. E também estamos com a Vitória. Uma boa noite. Boa noite. Você veio do Parque Alvorada? Eu sou do Parque Alvorada, aqui perto mesmo, né, de Guarulhos. Lá eu atuo como anciã atualmente. Olha só. Anciã mulher do distrito. Muito bom. E eu vou pedir aqui para o Rafael fazer uma oração para a gente iniciar o nosso discurso. Claro. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por mais uma noite de vida. Agradecemos porque em qualquer lugar que formos, nós temos a certeza e a esperança de que suas mãos estão sobre nós, cuidando de nossos caminhos, nossas vidas e principalmente dos nossos corações. Senhor, nos ajude para que em qualquer momento nós possamos nos lembrar que o Senhor sempre estará conosco e jamais nos deixará cair. Obrigado pelas bênçãos, nos proteja e nos ilumine agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. É uma linda oração, porque hoje o nosso tema é como Jesus tratou os caídos. E para a gente começar assim, sendo bem objetivo, eu vou começar aqui com o Rafa. Mas antes eu vou contextualizar para o pessoal entender. Aqui o autor, ele está se baseando numa história de uma personagem muito conhecida, Maria Madalena. E ele explicou para a gente aqui nesse capítulo como ela chegou até aquele momento bem conhecido que ela seria apedrejada. E é interessante a história que ele conta aqui, que ela era amiga de Marta e Lázaro. E Lázaro. E também tinha um tio que era fariseu, o Simão. E ela passou por vários problemas. Depois eu até gostaria que você comentasse. Sei que vocês vão citar outros personagens, né? Mas só para a gente contextualizar aqui o capítulo dele. E ele ele comenta direitinho como ela caiu, né? Vivendo com dificuldades com o tio dela, que não era fácil com ela, né? Meio que abusava dela. Até ela chegar nesse momento de realmente cair e ter um encontro com Jesus. E diante disso, e a gente vai discutir um pouquinho depois o decorrer, o continuar dessa história, mas eu gostaria de saber de vocês dois, como vocês enxergam isso nessa história, se vocês quiserem citar alguma outra história também, de como Jesus tratou Maria Madalena ou algum outro caído também, personagem da Bíblia, como que ele tratou nesse momento? Diante daquilo lá, você acha que Jesus julgava eles? Como que foi o primeiro encontro dele com Maria Madalena? Primeiras damas, né? Eu falei, né, que eu sou psicanalista, o irmão falou, na verdade. E a psicanálise, ela olha além do que a pessoa apresenta. Então, ela vem com sintomas, vem com um discurso, e a gente vai entender o que realmente é aquela pessoa, o que realmente ela passou. É interessante que nessa história, Jesus, ele faz a mesma coisa. Com a mulher do poço de Samaria, a mesma coisa. Então, Jesus não olha para o que a pessoa está apresentando ali, as suas dores, os seus pecados. Ele olha para além daquilo, para aquilo que ela realmente passou. Então, como a gente viu no livro, ela sofreu, a gente fala que ela sofreu abuso, e o abuso, ele entra muito nesse caso, né, da pessoa não ter autoestima, dela não ter confiança na vida, que é o que aconteceu com ela. Então, ela ia para Jesus, mas depois a insegurança vinha, batia, caía. Aí ia de novo, se convertia, depois vinha. Então, quando uma criança, principalmente uma jovem, passa por esse tipo de situação, ela vai sofrer no seu futuro, ela vai ter mais dificuldades. A própria Ellen White fala isso, que os jovens que têm problemas na infância e adolescência terão mais dificuldades na sua juventude, na sua vida adulta. E Jesus, ele entendia isso, né? Jesus, ele olhava para as pessoas não da forma que ela estava, mas o que ela poderia se tornar e qual que era a verdadeira dor das pessoas. E Jesus veio com esse propósito.
Então, quando a gente olha com um verdadeiro propósito, o que eu estou fazendo nessa relação? O que eu estou fazendo nesse cargo, nessa igreja, nesse trabalho? Então, a gente vai com um princípio norteador. Então, você acredita que Jesus ele teve todo esse olhar também para dentro, assim, psicologicamente, olhando para ela? Sim. Eu sempre uso o exemplo da mulher do Poço de Samaria. Certo. Então, olhando todo o contexto ali, a mulher indo buscar água em pleno sol quente e toda a situação sozinha, porque não estava com as outras mulheres. Então, Jesus não olhou só para uma mulher que estava pegando água ali sozinha. Ele olhou todo o contexto, que é o que a gente faz também na psicanálise. Olha todo o contexto. Então, o que está por trás deste comportamento? Então, Jesus ele fitou os olhos nela e olhou para além daquilo, daquele ato, né? Ele realmente observou ela e percebeu o sentimento dela, o que ela vinha carregando. Exatamente, porque em nenhum momento ela falou sobre a vida íntima dela. Mas Jesus, por todo o contexto e por quem ele conseguiu olhar para além. E ele foi na dor dela, no âmago da questão. Então, Jesus ele olhava além das aparências. Agora, Rafa, se a gente for ver a queda de Maria, ela era rejeitada pelas pessoas onde ela passava. Ela tinha uma má fama, vamos dizer assim. E Jesus ele não se preocupou com isso, né? Ele olhou para ela, mas sem se preocupar com o que as pessoas falavam, né? Então, como que você entende que Jesus tratou a Maria nessa queda aí dela, mesmo ela sendo rejeitada pelas pessoas? É interessante quando a gente para olhar quais eram os meios que Jesus agia, né? Como que Jesus se comportava com as pessoas. E a primeira coisa que ele jamais fazia, ele jamais chegava com um olhar julgador. Então, como a própria doutora disse, ele entendia o que estava acontecendo, ele procurava analisar o contexto completo, por que estava acontecendo aquilo. E muitas vezes a gente, naquela época, o pessoal, eles julgavam muito as pessoas por questão de pecado. Se a pessoa de repente nascia com algum tipo de problema, eles falavam, porque ou você pecou ou então os seus pais pecaram. Então eles puxavam isso muito, isso daí machucava muitas pessoas. Até hoje, se alguém fizer isso daí, vai machucar muito a pessoa. E essas pessoas acabavam vivendo um pouco marginalizadas. Jesus, ele abandonava todo esse aspecto e ele simplesmente tratava as pessoas com compaixão e com inclusão. Por isso que quando fala como que Jesus tratava os caídos, não necessariamente alguém que tropeçou e caiu, ou alguém que tinha um pecado muito grande, mas eram pessoas que cometiam pequenas quedas durante o dia, durante a vida, e ela se sentia marginalizada, se sentia que necessitava de uma punição, e Jesus ele simplesmente chegava com amor e falava, olha, todo mundo erra, mas eu vim aqui para eu justamente conseguir resgatar e tirar todo mundo desse sintoma punitivo. Mas no caso dela, como que a sociedade olhava ela e por quê? Como que ela chegou até aí? Bom, de uns tempos para cá, a sociedade ela tem adquirido uma característica um pouco mais machista, no sentido do homem se sentir superior à mulher. Certo. E aí o que acontece? Maria, por ela já saber que ela estava nessa situação um pouco constrangedora com o tio dela, que era um fariseu, era um líder da igreja na época, e era uma pessoa de uma estima extremamente alta, ela sentiu o quê? Ela sentia que, por ele estar fazendo isso, ela precisaria se punir ainda mais. E aí, se punindo ainda mais, ela ainda continuava nesse caminho, e continuando nesse caminho, as outras pessoas falaram assim, olha, tá vendo? Ela não consegue fazer, ela é uma pessoa má, é uma pessoa ruim, e é uma pessoa que precisa ser excluída da sociedade, ninguém pode ficar junto dela, porque ela é uma má influência para todo mundo que está aqui. Ela vivia com a culpa. Ela vivia completamente com a culpa. Com a culpa. E aí isso ia consumindo ela ia se autopunindo, se afundando mais no pecado. Mas esse sentimento de culpa e autopunição levou ela a pecar mais? Então, toda vítima de abuso, seja ele qual for, ela se sente culpada.
quando é na infância, principalmente, porque a infância, todo o relacionamento é a demonstração de amor, principalmente de mãe e de pai. Então, se essa pessoa me ama, cuida de mim e me trata assim, então assim que é o amor. Se eu estou sentindo que esse tipo de amor não está legal, tem alguma coisa que eu sinto que está errado, porque quem passa abuso sente que tem alguma coisa errada, mas não sabe identificar, principalmente quando é criança. Então, eu que estou errada. E eu já ouvi, eu atendo muitas mulheres que passaram por abuso sexual, principalmente de familiares, acontece principalmente com familiares. E elas falam assim, minha mãe disse que a culpa era minha porque eu estava com essa saia. Nossa. Minha mãe disse que a culpa era minha porque eu dei bola. Entende? Então, existe essa culpa. E a mulher, principalmente naquela época, era marginalizada, né? A mulher não podia mostrar os cabelos, tinha todo um cuidado excessivo, porque a mulher era como um objeto, né? Jesus, para deixar claro, vocês falaram isso a semana passada, né? Como Jesus tratava as mulheres, ele não tratava as mulheres dessa forma. Isso. Então, é um contexto social, a Bíblia não é machista, a igreja protestante não é machista, isso foi um contexto cultural que existe ainda, mesmo que seja velado, ainda existe muito. Você estava falando da questão da pessoa se sentir culpada, e esse é o maior mal do ser humano, é a culpa, se sentir culpado. Isso vem desde o Éden, porque no Éden já houve a primeira culpa, o pecado original, e a gente carrega. A culpa, ela causa dores pelo corpo, ela causa fibromialgia, causa câncer, causa tumor. Isso é psicossomático. Então, a culpa, ela traz um peso. E não é só orgânico, né, psicossomático, mas também emocional. Então, às vezes, a pessoa se converte na igreja, eu já vi vários casos assim, mas ela pensa, eu nunca vou conseguir alcançar esse nível. Ela olha para um ancião de igreja, eu nunca vou ser como aquele ancião. E aí que a gente precisa entender, assim como perguntaram para Jesus, quem é o meu próximo? A gente precisa se perguntar, quem são os caídos? Será que os caídos são pessoas que não estão na igreja? Caídos são os moradores de rua que estão no centro da cidade? Todos nós somos caídos. Todos nós somos pecadores. E Jesus veio por cada um de nós. O fato de estarmos na igreja significa que estamos dentro de... Eu falo assim para os meus pacientes, que é como se fosse um hospital. Olha, eu reconheci que sou caído, eu reconheci que sou doente e eu estou em busca de uma melhoria, de uma espiritualidade, que significa elevação. E a gente fala assim, então quem são os caídos? Todos são caídos. E neste contexto, ele está falando de pessoas que têm pecado e que elas continuam em seus pecados por várias questões, mas todos nós somos caídos. E esse sentimento de culpa e todo o contexto que ela estava vivendo fez ela sair dali, se afundar mais no pecado e levar ela para essa situação. E a sociedade ali enxergava ela da pior maneira. Todo mundo falava para se afastar e tal. Ninguém olhava para por que ela chegou ali, se ela precisava de ajuda e tal, diferente do que Jesus fez, que olhou para ela. Mas como você, entendendo tudo isso, sabendo que Jesus foi e falou com ela, a gente percebe que não só nessa história, mas em outras histórias, as pessoas falavam mal de Jesus porque ele andava com pecadores, vamos dizer assim. Como que vocês enxergam isso? Sim, inclusive, se a gente parar para pensar, a gente olha assim, quem eram os discípulos de Jesus? Vamos pegar um dos mais problemáticos, assim, quem era Mateus? Mateus, naquela época, era um cobrador de impostos. E Jesus falou o quê? Vem e me segue. Vem e me segue. Pô, é um cobrador de impostos. Ele é um hebreu, ele é um israelita, ele é um judeu que ajuda os romanos a oprimir o próprio povo. O povo não gosta disso. Imagina você ter que lidar com um traíra, entre aspas. Mas assim, além disso, quem era Zaqueu? Jesus estava lá andando, Zaqueu estava no alto da árvore, ele olhou e falou assim, vou lá dar uma passadinha na sua casa. E ele passou na casa de Zaqueu. E ele foi na casa de Zaqueu. Poxa, o pessoal olha e fala assim, mas como não acredito Jesus vai na casa? É como se, de repente, Jesus fosse na casa do Fernandinho Beiramar, sei lá. Pô, mas como assim que Jesus vai na casa lá do cara? Pô, sabe que o cara está fazendo... Não, Jesus, ele simplesmente analisava tudo que estava acontecendo, e ele era inclusivo, ele era compassivo, ele tinha muita compaixão com todo mundo, ele queria a todo custo resgatar a pessoa e falar assim, olha, eu estou vendo a culpa, eu estou vendo o que você está sentindo, e eu quero te ajudar a sair, eu não estou julgando você,
Eu simplesmente eu quero te ajudar a sair. Eu estou oferecendo a mão para te tirar de onde você está. E esse comportamento de Jesus, esse olhar, você acha que a gente tem muito a aprender por esse comportamento de olhar também para as pessoas assim? Você acha que a gente pode trazer para os nossos dias? Tem uma pergunta que eu sempre escuto. Quando a pessoa entra na igreja, está ali tentando ser cristã, ela pergunta, tá, e agora, as festas de família? Festa em que vai ter uma música que não é adequada, que vai ter bebida, eu devo ir ou não devo ir? Então, e aí, como fica? Eu falo que deve ir. Jesus estaria lá. Você estar lá não significa se corromper. É uma oportunidade para você mostrar quem você é. Exatamente, e não com palavras. A Bíblia fala que quando você acende uma luminária, você não coloca ela debaixo de um cesto. Você deixa ela para iluminar. Então, como eu vou ser luz no lugar que tem luz? E Jesus, ele passou por todos os lugares, né? Porque se eu não vou, as pessoas vão falar o quê, né? E essa era a missão que você está se excluindo. E a missão era ele se misturar mesmo, ir lá e levar a palavra para as pessoas, né? Sim, exatamente isso. E, inclusive, pegando até o gancho do que ela falou, quando aconteceu toda aquela cena que Maria quebrou um vaso de alabastro com um perfume extremamente caro e jogou aos pés de Jesus, quem estava na mesa era Simão. Simão, ele também, o tio dela também estava lá. E uma das primeiras coisas que Simão faz, que o autor relata no livro, ele olha para ela e fala assim, o que você está fazendo aqui? Exato. Você não pode estar fazendo aqui, some daqui, não é isso que você... Então, ele, sabendo de tudo que estava acontecendo, ele mesmo reprova ela por o que ela estava fazendo, e Jesus simplesmente fala, ela está fazendo isso com o maior amor. E isso foi naquela época. Hoje, dentro da igreja, muitas vezes pessoas que vêm em cima do púlpito, com títulos, às vezes falam, eu sou um grande pregador, eu sou isso, eu já fui presidente, eu já fui secretário, eu já fui não sei o que. Muitas pessoas com uma visão muito fechada, pessoas que de repente não estudaram, acabam contribuindo. Para fazer pessoas que vieram extremamente com o coração aberto para querer louvar a Deus, elas acabam contribuindo para cair. Por quê? Exato. Porque elas fazem julgamento ao invés de simplesmente chegar e falar assim, olha, vamos ajudar, vamos louvar a Deus junto, vamos fazer as coisas juntos, um aprendendo com o outro, e não simplesmente ele que sobe no púlpito porque ele foi convidado, que eu sou o super conhecedor, vamos dizer assim, julgando o que a pessoa está fazendo de todo o coração, simplesmente porque aquilo daqui e não ele bate. colocando o que ele acha que é certo, o que ele acha que é errado. Simplesmente por quê? Porque ele acha que é aquilo. E não assim diz o Senhor. O que Jesus dizia, o que Jesus fez com Maria, sim, o que Jesus fez com Simão, que com Maria ele se comportou de um jeito. Com Simão, poxa, ele era um fariseu. Ele era, vamos dizer assim, um presidente de associação. Exato. Ele tinha era um status muito alto ele tinha um status muito alto. E quando Jesus chega e fala com Simão, ele tinha extremo medo, porque ele sabia que ele estava leproso, e naquela época ele imaginava que essa lepra era por causa de algum pecado, e ele sabia o que ele estava fazendo, e ele tinha muito medo que aquilo dali saísse e que as outras pessoas ficassem sabendo. E o que Jesus fez? Manteve na miúda. Não julgou e não expôs ele, que ele teve uma oportunidade de expor. A questão de Simão é que ele se sentia superior, né? Eu só queria contextualizar essa parte, para todo mundo entender também. Aqui a gente está vendo dois caídos agora, que era Maria Madalena, e agora também tem o caído que é o tio dela, o Simão, o fariseu. Ou seja, ele era da igreja também, só que ele não tinha tido um encontro com Jesus. Ou seja, ele frequentava a igreja, só que ele era um caído, e ele fazia os outros caírem também. E o interessante é que ele se tornou um leproso. Então, depois que Maria Madalena teve o encontro com Jesus, ela voltou para a cidade dela, enfrentar todo o passado dela, que ela tinha dificuldade. Quando ela volta, ela escutou ele de longe, gritando de dor, porque ele estava com lepra. E, curiosamente, Jesus passou por essa cidade, ele veio visitar.
quando ele chegou nessa cidade, ele curou. E é interessante que o autor deixa muito bem claro que a cura dele não foi porque ele aceitou Jesus. Jesus não esperou ele aceitar para depois ser curado. Jesus simplesmente curou. E no decorrer do processo ele foi aceitando Jesus. E esse banquete que ele fez, onde ela joga o perfume de alabastro, foi que ele quis fazer um agradecimento a Jesus. Só que ele não convidou ela. E aí, para grande surpresa dela, ela apareceu. Entende? E como que ele tratou ela, sendo ela uma caída? Ele não queria ela lá na casa dele, só queria olhar para Jesus. Enquanto que Jesus, ele fez questão de deixar ela fazer o que ela queria fazer, né? Jogar o perfume, mesmo ele sabendo que o perfume era caro e etc. Então, olhando todo esse contexto, você acha que tem muita diferença como Jesus trata um caído e como nós, muitas vezes, tratamos um caído? Não, é a questão da superioridade. Então, superioridade. Simão se sentia superior a ela e toda a sociedade, porque falam que ela era prostituta, mas era no sentido dela ter sido abusada, e não porque ela se vendia e tudo mais. Certo. E aí, ninguém queria ter contato com esse tipo de pessoa. Só que aí depois Simão vira um leproso, que também ninguém deveria ter contato com esse tipo de pessoa, né, pelas regras da sociedade. Então, Jesus ele quebra 2 paradigmas aí, de se relacionar com uma mulher, de ter contato com a mulher, e também de ter um contato com o leproso. Mas a questão da superioridade, vou te dar um exemplo. Eu me batizei em 2009, eu tinha uns 11, 12 anos. Já frequentava a igreja, minha família paterna me deu essa ótima herança da igreja adventista. E meus irmãos, não, eles foram à igreja, mas eles não se batizaram, enfim, não estavam na igreja. Uhum. E eu caí no falso engano de achar que eu era superior a eles, porque eu estava na igreja e eles não estavam na igreja. Não, porque eu estou no caminho e eles não estão no caminho. Muitas vezes a gente cai nessa. Em outros sentidos, por exemplo, alguém segue o regime vegetariano, se sente superior a uma pessoa que não segue o regime vegetariano. Então a gente faz isso. Chega uma pessoa nova na igreja, a gente julga essa pessoa, até mesmo sem querer, né? Já é automático. E o que eu gosto de trazer sobre isso, quando alguém me pergunta, é que a igreja, mais uma vez, falando, é como se fosse um hospital. Então, no hospital, quando você entra, tem pessoas que estão há mais tempo tentando um tratamento, você recebe até a sua pulseira, né? Sim. É verde, vermelho ou amarelo. Então, essa pessoa aqui, ela precisa de uma atenção especial, que é entre ela e Cristo, ou ela é uma coisinha mais tranquila. E aí eu estou há 20 anos na igreja adventista, estou há muito tempo em tratamento médico. Tenho muita coisa para resolver na minha vida, muito caráter para ser transformado. Aí chega uma pessoa hoje na igreja, aí, você não pode ser assim, você tem que ser dessa forma. Mas a pessoa acabou de chegar a esse hospital. Então, eu que já estou há um tempo, já passei por toda aquela triagem, qual deve ser o meu papel? Ajudar essa pessoa também a seguir esse caminho. Jesus ele veio com o objetivo de ensinar como que é o caráter do Pai. Uhum. E o nosso trabalho também é esse. Então, olha, eu também estou nesse processo, eu também estou nesse caminho, mas vem comigo que a gente vai aprendendo juntos. Mas não, a gente normalmente julga, olha, você está fazendo isso e isso não está correto. Você não deve se comportar dessa forma. Nós acompanhamos alguns jovens que a gente ajudou a chegar ao batismo e eles vêm assim, não, mas eu já tenho que ser assim. Aí a gente fala, calma, vai com calma, porque é um processo para a vida inteira. Então, ninguém vai vir perfeito para a igreja. Ninguém vai vir totalmente curado para Cristo. Até porque, se fosse totalmente curado, não precisaria. Exato. Então, se a pessoa ela fosse perfeita espiritualmente, ela seria trasladada. Ela ia subir já direto, nem ia esperar Jesus voltar. Ou seja, você trata a pessoa como um processo. Exatamente, porque estamos num processo. Exato. Um processo de transformação. E esse processo ele acontece com o esforço humano e com o poder divino. Então, o Espírito Santo nos ajuda com isso, mas também tem a nossa parte, de se entregar e de reconhecer quem nós somos. Eu reconheço que eu sou um caído, eu reconheço que eu sou um doente, e aí eu busco ajuda. Pessoas que não são doentes não precisam de ajuda. Né? Pessoas que não são caídas não precisam de alguém para levantar. E Cristo ele veio para isso. Agora, Rafa, falando do Simão, a gente percebe que o processo dele foi depois desse encontro com Jesus, mas ele viveu muitos anos na igreja sem ter esse encontro com Jesus. Ou seja, ele era um caído. Uhum. Mas o que a gente pode aprender com Jesus, como Jesus tratou ele e como a gente deveria também tratar um caído que a gente observa? A gente pode inclusive levar em consideração quando uma criança cai.
quando uma criança cai e se machuca? Ontem a gente estava comemorando o aniversário da minha irmã e o meu sobrinho de 7 anos tropeçou numa pedra e caiu sozinho. Ralou a canela. A primeira coisa que ele fez, ele olhou para a mãe dele e ficou esperando o quê? Ficou esperando um acolhimento da mãe dele, porque ele estava sentindo dor. Ele caiu, ele ralou, não aconteceu nada, só sujou um pouquinho a canela, mas tudo bem. Mas ele se sentiu vulnerável, ele se sentiu culpado, se sentiu intimidado. Ele ficou esperando o quê? Ele ficou esperando um acolhimento de alguém que estava lá. Eu, como tio, eu fiz o meu papel. Olhei para a cara dele e dei risada. Ué, o menino caiu do nada, aí a mãe dele foi lá, chegou junto, vamos ver, como é que é, a gente brincou um pouquinho, mas o que eu falo com isso? A mãe dele fez exatamente o que Jesus faria. Jesus, ele acolhe, ele busca a pessoa, independente do que esteja acontecendo. E eu acabei fazendo igual o mundo faz. Tranquilizou ele? Você fez igual o mundo? Eu acabei fazendo igual o mundo faz. Eu dei risada dele e falei assim, não foi nada, levanta aí, sacode a poeira e vamos embora. Mas a gente tem que entender que as pessoas que caem, as pessoas que cometem alguma coisa, são pessoas que estão fragilizadas naquele momento. E a melhor atitude que a gente pode ter é simplesmente oferecer apoio. Olha, eu sei que é difícil, você não cai sozinho, a gente também cai. Quem tem que convencer a pessoa de qualquer coisa não é a gente, é o Espírito Santo. O que a gente tem que fazer a gente tem que se abraçar, a gente tem que ajudar, tem que se apoiar, e quando eu estou de pé, eu vou ter mais força para ajudar o meu amigo que caiu. Só que quando eu cair, de repente pode ser esse amigo que vai estar de pé que vai me ajudar a levantar. Então é um ajudando o outro. É uma troca. Pode acontecer, cuidado para que você não caia, né? Não é Simão, assim? ele não entendia isso. Como a doutora mesmo disse, Simão, ele se identificava como superior. E aí, com o tempo, depois de muito processo, ele foi entendendo que não era dessa forma que funcionava, que ele deveria ajudar, e ele não deveria simplesmente ficar julgando. Essa foi o grande processo que aconteceu na vida de Simão, que Maria Madalena identificou isso muito antes. Agora, olha que interessante, a gente está falando aqui da situação de Jesus falando com Simão, né? Toda essa conversão dele, vamos dizer assim. A gente podia olhar Jesus como um pregador. De repente, Jesus ele teve uma oportunidade ali no momento de expor para todo mundo, porque ele tinha os 12 apóstolos também estavam lá. Jesus não poderia ter exposto ele ali, todos os pecados que ele fez, a pessoa difícil que ele era e tal. Se Jesus fosse hoje um pregador e viesse para cá, né? Um pregador também, muitas vezes não tem oportunidade de expor alguém. Isso daí vai levar a quê? Vai ajudar essa pessoa que caiu? Como você acha o que a gente pode aprender então com Jesus, com toda essa situação? É que a gente quer usar uma régua, né, de comparação. A gente quer comparar o erro dos outros com o nosso erro. Então, eu faço pirataria, mas o outro rouba lá no Senado, por exemplo. Então, é muito mais pesado, ele tem... né? Mas nós estamos no mesmo barco, entende? Então, quando a gente entende isso, que Jesus ele viria só por aquele que errou lá em cima, já seria uma grande atitude de Cristo. Ele viria morrer por uma pessoa só. Então, esse olhar compassivo, esse olhar de que estamos no mesmo barco e nós estamos juntos, não, deixa eu ver o que você fez, deixa eu expor, deixa eu levar para a comissão para saber qual vai ser a sua punição. Não, o salário do pecado é a morte, mas Cristo ele veio para dar a vida eterna. Então, estamos todos no mesmo barco e Cristo ele está nos conduzindo para uma vida de verdade, uma vida em abundância. Então, quando a pessoa ela reconhece, e a gente, como auxiliar, né, como pregadores, como você disse, a gente não deve apontar, a gente nem deve nem saber, não tem necessidade. Embora a Bíblia fala para você confessar os seus pecados, mas é para o seu irmão, é para uma pessoa íntima, não expor. Então, você não precisa saber o erro do outro, você só precisa estar ali, você precisa se mostrar como Cristo se mostrava. Olha, o acolhimento que o Rafa falou. Exatamente. Então, assim, mais uma vez, mais um episódio, ficou muito bem claro que Jesus, quando ele vai falar com o caído, ele não vai apontar o erro, ele não vai expor a pessoa, ele não vai julgar ali naquele momento. O que ele faz é acolher a pessoa, é se mostrar disponível para a pessoa e
fazer ela se erguer de volta. Servir de ombro, servir de apoio. Servir de apoio para essa pessoa realmente você conseguir levantar. Sair da depressão, sair do pecado e voltar em atividade. E muitos que estavam caídos dentro da igreja voltar a ser um cristão verdadeiro. Mas, gente, nosso tempo infelizmente acabou. É muito rápido. Eu sei que teriam vários personagens para a gente falar aqui, mas infelizmente o nosso tempo não dá. Mas eu quero agradecer de coração vocês dois, agregou muito. Muito obrigado e muito obrigado a vocês também assistindo e até o próximo episódio. Agora eu vou passar